Nós vamos aprender agora um modelinho com pétalas avançadas. Aqui eu vou oferecer para vocês múltiplas possibilidades utilizando os cremes que vocês já conhecem aí, que estão estudando no curso. Tá incrível, é cada detalhezinho que vocês vão amar. Vamos lá? Bom, gente, eu vou ensinar para vocês como fazer um núcleo de cor diferente do restante do bolo. Eu já comecei a fazer aqui, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Você pode fazer vários núcleozinhos, aonde você vai colocar as suas guirlandas, o seu coração, e vai ficar bem mais destacada a decoração e as suas florzinhas. E pode fazer no topo também, tá? Então aqui eu já tinha passado uma pré-camada da cor natural do meu Choco Butter, e eu vou fazer os núcleozinhos bem claros, e o restante do bolo eu vou fazer Tiffany, tá? Eu usei o turquesa. Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui com a espátula angular, nós vamos fazer aqui, ó, um círculo. Ele não precisa ser um círculo muito certinho, não, tá? Só mesmo para dar aquela nuance de onde estão as flores, está mais clarinho. A gente dá uma nivelada. Ó, tá prontinho, né? O núcleo, a parte principal já está bem lisinha. E nós vamos agora colocar a outra cor do bolo, tá? Antes de colocar a outra cor, eu vou fazer aqui em cima também outro núcleozinho, tá? Porque a gente pode fazer vários cachinhos de flores na lateral, no topo também. Pode fazer esse núcleo menor também, tá? Eu fiz maior, porque aqui vai ter muita florzinha. Nós vamos colocar aqui no centro do nosso bolo uma bolinha. Você pode dar um formato de coração também, fica a seu critério. Não é bom fazer ela muito rasa, fazer mais altinha mesmo, para depois passar o restante do creme. Aqui eu vou girando, ó, a minha bailarina com a espátula parada, ó. Prontinho. E agora a gente vai começar a passar a outra cor do bolo. Bom, aqui eu já usei o turquesa, eu vou colocar só um pouquinho de marrom para secar um pouco a cor, para não deixar tão vibrante. E aí o ponto aqui a gente já pode, ó, fazer, que é o ponto do Choco Butter quando ele cai em blocos. Então vamos começar. Para ficar mais branquinho assim, o núcleo, eu usei o corante branco, tá, gente? O branco da Mix. E agora a gente começa a espalhar, pode espalhar com a manga de confeitar também, não tem problema. A gente começa a espalhar aqui nessas lateraisinhas, tá? Se vê algum gruminho ou alguma parte do branco aqui, não tem problema, tá?
Bom, gente, aqui o meu bolo estava um pouquinho gelado, então assim tá andando bem rápido. Essa parte do núcleo secou rapidinho, né? Mas não tem problema, depois é só ir aquecendo com um soprador ou com um secador, utilizado, claro, somente para essa finalidade, ou aquecendo a espátula que você corrige esses lugarzinhos onde o chocolate vai secando. Aqui, ó, a essência da coisa é ir tirando a parte que entrou aqui do Tiffany, tá? Porque a hora que a gente vai passar, a gente tem que emendar tudo, né? Mas o que a gente quer não é um núcleo muito definido, a gente quer nuances, né? Então dá super certo. Sempre a gente tem que deixar esse núcleo dar uma secadinha. Só de passar mesmo o branquinho aqui, esperar e já passar o de cima, ele já vai secando. Não pode ser muito fina essa camada de branco, porque senão na hora que você vai tirar, assim como eu tô fazendo aqui, ó, para limpar ele, ó, aí ele vai ficando, já vai aparecendo a outra cor, né? Então ele tem que ser mais grossinho para você poder tirar, ó. Tá vendo? E aparecer só o branquinho que você delimitou. Tá vendo que aqui a gente já tem, né? Depois, se quiser tampar um pouco, mas não precisa, tá? Porque ele não precisa ser certinho, certinho. Então agora eu vou terminar de nivelar aqui, vou aquecer a espátula se precisar, ó. Tá vendo que você pode passar aqui por cima, ó? Como tem um núcleo embaixo já seco, ele vai saindo. E se não deixar secar, ele sai todo, né? Olha que bonito. E as nuances que vai dando ali internamente vão tornando o núcleo mais bonito ainda. Bom, gente, vamos utilizar aqui a espátula 502 ou 508 da Condor ou qualquer outra espátula pequena angular. Nós vamos fazer duas espécies de pétalas para esse nosso bolo floral e espatulado, né? Nós vamos fazer a primeira aqui, ó, com a espátula a 45 graus. Nós vamos deixar a espátula levemente cheia, ó. Levemente cheia de creme, para ultrapassar um pouquinho aqui para o meu lado, né? Para um dos lados da espátula, certo? Daria até para usar esse outro lado também como pétala, tá vendo? Um lado mais rugoso. Mas nós vamos trazer aqui, ó, para a bancada, para um MDF, ou mesmo para a sua plaquinha. Tá? O MDF eu gosto de fazer que vai ficando bem organizadas as pétalas. Aí a gente vai dar uma amassadinha para esticar um pouco essa pétala, tá vendo? A gente vai dando uma amassadinha e uma alongada, ó, na pétala, certo?
Terminou, nós vamos fazer isso aqui, ó. Organizar, para ela ficar em formato de gotinha, certo? Novamente, espátula 45 graus, uma sobrinha do lado, ó, tá? O lado aqui que um lado tem que ficar reto e a sobrinha só para um lado. Aí eu vou chegar aqui no meu MDF, ó. Vou fixar a espátula e vou dando uma amassadinha para a lateral, ó. Você pode voltar e você vai esculpindo aqui a pétalazinha, tá vendo? Depois é só organizar aqui nesse ladinho, ó. Não pode deixar sujo, né? Ó, a gente deixa ela bem certinha, tá vendo? Ó. E assim a gente vai mesclando, vai acrescentando branco para ela ficar com nuances bem bonitas, ó. E vamos produzindo. Ó, uma maiorzinha eu faço com mais sobra de creme, tá vendo? Pro lado. Aí aqui não precisa ser muito grossa a pétala, porque a nossa massa flexível, ela tira pétalas muito finas aqui, tá, gente? Aqui eu vou produzir, olha como é que fica limpinha a minha placa, tá? Bom, aqui eu vou produzir muitas dessas, né? Eu vou fazer daqui a pouco mais, aí vou deixar aqui para secar e depois a gente implantar no nosso bolo. Na hora de tirar, a gente vai tirando com a espátula. Eu vou ensinar a fazer aqui agora outra pétala. Essa é uma pétala arredondada. Agora eu vou ensinar a fazer uma pétala pontiaguda, tá? Nós vamos usar o mesmo princípio das folhas, né? Ó, saiu para um lado, você vai vir aqui, ó, vai alisar para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro, certo? E vai deixar aqui como se fosse um biquinho, né? Um triângulo, tá? Aí você vai trazer aqui para sua placa de fixação e vai fazer uma folhinha, correto? Para alongar um pouco mais essa folha, nós vamos fazer outra aqui, ó. Nós vamos fazer outra folhinha, limpou, ó. Deixou a espátula bem limpinha, se estiver suja pode até dar uma limpadinha assim, tá? Aí você vai trazer aqui em cima de onde está a outra folhinha também, ó. Só para alongar, tá vendo? E aí você pode esculpir aqui por dentro, ó. E a base, que ela fique bem certinha. Olha que folha linda que a gente acabou de produzir. Tem que caprichar em cada folhinha, senão na hora de colocar, aí a gente se arrepende. Nossa, se eu tivesse caprichado um pouco mais nessa pétala, teria ficado um trabalho mais bem acabado. E o limite entre o ridículo numa obra de arte dessa espatulada e o aceitável é muito tênue. Então, às vezes, a gente faz uma obra de arte espatulada e fica uma bagunça, ninguém entende nada, né, o conceito. Então, a gente tem sempre que se preocupar com cada detalhe e fazer bem devagar até pegar a habilidade. Eu vou fazer mais uma pétala dessa, angular, vocês verem o resultado aqui. Olha, coloquei um pouquinho aqui na minha espátula, agora eu vou organizar. Eu vou de novo para não ficar tortinho aqui, ó. Organizei. Ó. Quanto mais certinho você deixar aqui na espátula, melhor, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui do lado dessa e tirei a primeira. Ela fica um pouquinho mais fina, né? Você pode usar ela só desse jeito. Ó, agora a gente vai trazer a outra pétala por cima dessa, ó. E agora nós vamos esculpir, deixar essa pétala bem linda. Se você quiser colocar essas pétalas manualmente no bolo, não tem problema. Se você quiser montar a flor separado e colocar no bolo, também não tem problema. O trabalho com as espátulas já foi feito, né? É um trabalho
Não é só a colocação das pétalas, né? Esse trabalho aqui é um trabalho de esculpir com a espátula. Então, é bem diferente de só levar a massa, a tinta, né, ao bolo e pintar, tá? Olha que bonitinhas. E a gente vai fazer várias aqui, tá? Eu vou seguir fazendo pétalas angulares e arredondadas, tá? E vou mudando as tonalidades, é claro que pelo menos 4 a 5 pétalas iguais, mais ou menos na mesma tonalidade eu tenho que fazer, mas pode ir escurecendo, clareando dentro da mesma paleta, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu tenho até algumas pétalas secas aqui para mostrar para vocês, ó, tá? Mas é claro que nós vamos fazer no bolo também e tudo mais. É só para vocês entenderem o contexto. Olha que bonitinhas essas aqui. Eu já fiz umas arredondadinhas e aqui eu estou montando. Eu poderia montar fora do bolo ou eu posso montar direto lá no bolo, tá? Também, tanto faz, tá? Se eu fosse montar aqui fora do bolo, como é que nós faríamos? Nós colocaríamos aqui um núcleozinho, uma base, né? Que depois vai secar junto com a florzinha. E aí você pode tocar as pétalazinhas e firmá-las, ó. Firma bem a ponta, tá? Essa pontinha aqui, ó, que tá voltada pro centro. Essa pontinha aqui, ó, a gente tem que firmar ela, tá? Pode pegar com a pinça, se quiser também, para facilitar, principalmente quando ela for pequenininha, né? Ó. E aqui você pode montar qualquer flor, tá? É bom deixar secar um pouquinho, porque essa base, né, ela seca e você já transporta, transfere a florzinha inteira, na íntegra, completa, pro bolo. Deixa eu tirar essa aqui, que eu dei uma amassadinha com a mão. Deixa eu colocar outra aqui, uma reserva. É sempre bom, viu, gente, fazer um pouquinho de pétala a mais do que aquilo que a gente precisa, tá? Ó, a espátula ajuda aqui, ó. E se alguma pétalazinha estragar, você já tem outra. Aí aqui você pode colocar miolinho, o que você quiser. E deixa a pétalazinha secar, tá? Vou voltar que essa aqui tava melhor. Deixa a pétalazinha secar, muito mais bonitinho, pronto. E a base também secar, tá? E ela fica com todo esse relevo, as pétalas, como se você tivesse feito num bico de confeitar, ou se você tivesse feito, né, manualmente em alguma pasta, tá? Certo? Eu vou seguir agora aqui, fazendo mais pétalazinhas para a gente montar as nossas flores. Acompanhe a produção. Bom, eu adicionei um pouquinho mais de corante pink para fazer umas pétalas mais escuras um pouquinho. Pode colocar o corante direto aqui na placa, tá?
Se endurecer, leva um pouquinho para o micro-ondas. Mas é bom trabalhar com ele mais durinho assim, porque aí seca rapidinho também as pétalas, tá? Nós vamos agora desenvolver o arco aqui, onde as nossas flores ficarão apresentadas, né, nesse bolo. Então, eu vou aquecer essa pequena agulha aqui, que pode ser uma agulha de uso doméstico mesmo, obviamente, né, só para essa finalidade aqui, né, você vai deixar. E eu vou mostrar aqui para vocês. Com a agulha aquecidinha, não fica dando, o chocolate não fica saindo pedacinhos, né, fica bem nítido o traço. Ó, quando começa a sair pedacinhos assim do chocolate, da cobertura, é porque tem que aquecer um pouquinho mais a espátula, a agulha, né? Bom, gente, em outro modelo já mostrei para vocês que se o bolo estiver assim, mais pegajosinho, estiver na temperatura ambiente, né, o chocolate estiver colando um pouquinho mais, né, no nosso chocobutter, porque ele não é de secar tanto como as outras coberturas que a gente ensinou, você pode colar as pétalazinhas direto no bolo, né, se elas estiverem assim frescas, não muito secas. Agora pode acontecer do bolo estar bem geladinho, como está aqui o meu. Então, oriento vocês a pegar um pouquinho da massa flexível, ó, passar no bolo aonde as pétalas serão coladas, tá vendo? Eu tinha passado um pouquinho aqui, ó, e coloquei uma pétala para vocês verem que fica bem firme. E agora nós vamos retirar as nossas pétalas, né, com bastante cuidado. Se tiver um dia mais frio na sua cidade, pode também retirar, colocar na geladeira, tá, para facilitar. Ó. E as pétalas que são mais finas, a gente pega com bastante cuidado, tá? Essa aqui tá transparente, de tão linda que tá. Ó, pega com cuidadinho só até chegar aqui no bolo, tá? Porque olha que linda, ela é totalmente flexível, né? E dá um relevo muito bonito pro bolo. E aqui também, ó, pode dar uma ajustada, ó. Vou colocar outra aqui embaixo. Com o apoio aqui da nossa espátula. A gente vai dando formato, né?
Essa aqui deu uma estragadinha, por isso que é bom fazer uma a mais. Eu vou tirar outra, tá? Só se a cor vai combinar, vai sim. Essa tá mais sequinha. Um pouquinho mais comprida. Deixa ela um pouquinho grande. A gente usa em outra florzinha. Vou pegar uma menorzinha aqui. Pronto. E ela fica no alto relevo, né? Fica bem bonitinha. Não há necessidade de colocar muitas flores, que ela se basta, né? Quando você usa flores maiores, você pode colocar menos flores no bolo. Então, pessoal, vou colar mais uma florzinha aqui embaixo. Passei um pouquinho, né, da nossa massa elástica. Com as minhas pétalazinhas secas, nós vamos montar outra florzinha. A florzinha que a gente montou na base, ó, já está seca. Eu vou colocar ela aqui no fundinho do nosso trabalho, do nosso bolo. Mais aqui no fundinho. Com as pétalas arredondadas, né? Mas se quiser pode montar mais. Essa com as pétalas mais afuniladas, essa com as pétalas mais arredondadas. Vou montar outra florzinha pequenininha aqui, que a gente poderia fazer diretamente com a espátula também, tá? Direto no bolo. Mas eu vou montar com as pétalas que eu tenho aqui.
mais pétalas arredondadas. Vou montar uma outra flor aqui. Não podemos nos esquecer da nossa colinha aqui, porque o bolo tá bem firminho, né? Um pouco mais de lado. Ó, passar aqui a nossa massa flexível. Vou começar a montar. As pétalas mais finas, por incrível que pareça, são as mais fáceis de retirar da nossa tábua, porque elas secam mais rápido. Bom, já montamos aqui algumas flores em alto relevo, temos que fazer os miolinhos e nós vamos fazer também as folhagens agora. As folhagens também vou usar hoje a massa elástica, estou usando várias possibilidades para que vocês entendam, né, que podem usar a criatividade, que não precisa ser uma coisa engessada, eu tenho que usar só essa cobertura. Dá para variar, dá para criar, com esses elementos com certeza vocês vão criar lindos bolos espatulados. Bom, gente, eu tenho aqui um verde que eu fiz com verde folha e um pouquinho de marrom para ficar um verde musgo bonito. Eu tô acrescentando um pouquinho de branco aqui para dar uma clareadinha e deixar com esse efeito mais matizado. Para usar a minha massa elástica direto aqui no nosso Choco Butter, nós temos que deixar ele mais molinho, tá? Não pode usar assim tão durinho para fazer as folhas. E para essas folhinhas de agora, nós vamos usar uma outra espátula que é a 1092, tá? Da Ceramic. Mas pode usar a espátula que você tem aí, angular também, que vai dar certo. Para fazer as folhinhas, nós vamos aqui com a espátula 45 graus. Só um pouquinho na pontinha da espátula nós vamos colocar. Vamos fazer aquela limpezinha básica, né? E vamos começar aqui a esculpir as folhagens no bolo. Bom, gente, estou colocando aqui o miolinho das minhas florzinhas. Aqui nessas de baixo eu vou colocar um amarelinho, já vou organizar aqui. E nós vamos fazer aqui também uns detalhes em lilás, para a gente poder concluir o nosso trabalho.
aqui, como eu disse para vocês, estou abrindo aqui bem fininho. Esse lilás eu fiz com o lilás mesmo, da Mix, e o rosa cereja. Mesclei um pouquinho com o branco. Peguei aqui uma espátula de ponta mais fina, angular, pequena, tá? E nós vamos aqui, ó, com a espátula 90 graus, só deixar a pontinha suja. E vamos fazer algumas impressões aqui na base desses galinhos, ó. Chegou e estacionou aqui. A base desses galinhos será mais larga e a gente vai afinando para a ponta. Como se fosse uma arvorezinha de Natal. Aqui vai saindo bem de pouquinho, ó. Nós vamos encher aqui com esses galinhos, tá? Vou fazer um outro aqui. Quando for ficando muito riscadinho, a gente alisa, ó. Deixa eu deixar um pouquinho mais roxinho aqui. Agora que já terminei aqui as minhas lavandinhas na lateral, eu vou dar uma intensificada também nos traços, nos galhos, pra gente entender que aqui realmente é um detalhe, um raminho aqui na lateral, né? Se a gente não vê os galinhos, fica parecendo só a florzinha. Bom, nós vamos continuar aqui o nosso bolo. E agora, eu vou fazer pequenas folhagenzinhas complementares nesses galinhos, porque senão a gente não enxerga muito bem essas lavandas, né? Então, com uma espátula angular, com o verde que a gente fez, ainda usando a massa elástica.
Podemos colocar também os miolinhos nas nossas florzinhas aqui da pétala arredondada. Só encostando levemente, aqui o amarelo eu fiz com o amarelo damasco e um pouquinho de amarelo gema. Podemos usar também, pessoal, o corante branco puro, tá? Que eu já fiz alguns detalhes, ó, de acabamento nas nossas lavandinhas, tá? Olha que bonitinho que fica. A nossa cobertura, o Choco Butter, ele aceita pintura, então fica muito bonito, ó. Você pode dar detalhes, tá vendo? Bom, gente, eu peguei aqui um pouquinho de branco e de rosa. Esse rosa aqui eu fiz com pink, o rosa cereja e também um pouquinho de marrom, né? Dei uma misturada para dar aquela mesclada bonita. Vamos utilizar aqui a nossa espátula da Ceramic, né? Uma das poucas que nós usamos aqui, né? Nós vamos aqui, ó, pegar um pouquinho só, tá? E o movimento vai ser esse aqui, ó, de espalhar a pétala, tá vendo? Ó, pequenos movimentos de vai e vem, você vai espalhar, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Só que nós vamos fazer isso direto no bolo. Então, vamos lá. Pegamos aqui uma fração do creme, né? Nós vamos chegar aqui e vamos espalhar, ó. Movimento de vai e vem, espalhamos. Vai consertando, vai arrumando. E agora nós vamos fazer mais uma pétala, ó. São 4, tá? Pétalas. Então, chegou aqui, ó, estacionou. E agora movimento de vai e vem. Espalhando a pétala, tá? Apenas isso, tá? E se quiser pode fazer o miolinho. Vocês podem fazer ela mais grossinha, assim, mais vistosa, ou um pouquinho mais fina, tá? Mais colada ao bolo. Até fiz um aqui na lateral, mais fininha, mais transparente, para vocês terem ideias. Eu vou continuar aqui, vou fazer agora um pouquinho menor que essa, ó. Mais fininho um pouco também. Que dá pra rapar, dá pra consertar, viu, gente? Porque o chocolate tá firminho, né? Nossa cobertura, o Choco Butter. Ó, peguei pouco na espátula e estou espalhando. Aí ela fica mais transparente, ó. Vou pegar só mais um pouquinho, ó. Como se você estivesse pintando, é como se fosse um lápis de cor. Você estivesse pintando com a espátula, tá? Esse é o raciocínio, ó. Como se fosse um lapisinho de cor, tá vendo? Agora eu vou fazer umas mais clarinhas, assim, só para dar uma sombreada. Pegar um pouquinho mais de branco aqui. E a gente pode meio que, como se a gente estivesse colocando uma próxima da outra, assim, meio por cima da outra, tá?
aparecendo só um pedacinho da anterior, também fica bem bonito. Sempre os mesmos movimentos, afunila a pétalazinha para o centro, como eu já indiquei para vocês, ó, tá? Pra ficar bonitinho. Então, esse efeito sombreado, ele é muito importante, tá? A gente não pode ficar usando só um tom, que não fica bonito. Já temos a nossa estamparia pronta no topo. Agora nós vamos às folhagens, né, circundando esse núcleo branquinho. Essas folhagens você pode fazer aí na massa flexível ou pode fazer direto no Choco Butter, tá? Eu estou utilizando aqui a mesma cobertura que eu nivelei agora, para vocês verem a diferença, tá? A massa flexível, ela tem que ser bem quentinha, tá? Mais molezinha a textura, para dar certo. Se você quiser, você pode misturar também a massa flexível ao Choco Butter. Olha só como fica bonito. E a textura fica bem suave. E demora um pouquinho mais para endurecer, tá? Aqui é um mundo de possibilidades.
Nesta flor, nós vamos fazer o miolinho um pouquinho maior, dando leves batidinhas com a espátula e um pouquinho de amarelo. O amarelo aqui é o amarelo damasco, um pouquinho de amarelo gema. Dá leves batidinhos com a espátula e pode deixar o miolinho um pouquinho espetadinho, tá? Mais fofinho. E aqui nós concluímos o topo, né, com as flores e folhas mais planas. E na lateral, um alto relevo. Eu espero que vocês tenham gostado e reproduzam bastante esse modelinho.